Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Taylor Extreme trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez eu vim aqui responder perguntas sobre Monster Max, velho. Eu separei uma porrada de perguntas. É claro que eu vou tentar responder de uma forma bem rápida, de uma forma mais certa, a qual vocês venham entender, né? E pra mim não ficar também enchendo linguiça falando um monte de coisa e o vídeo ficar muito comprido. Eu vou responder aqui perguntas sobre o Monster Max, o novo Monster Max, né? O novo reboot de Monster Max que foi feito aqui no canal. E as pessoas ficaram com muitas e muitas dúvidas perguntando pra mim nos comentários como que ia funcionar, como que ia ser, se o Monster Max faz parte ou não do universo Extreme, e se ele ia se encontrar com o The Thunder, e como que funciona aí o cinturão dele. Então, bora lá responder essas perguntas pra vocês. Primeira pergunta veio aqui do Mike e tem um nome totalmente diferente aqui no sobrenome que eu não entendi nada. Vai ser várias perguntas, my lord. Responda as que você achar melhor, tá? No Ben 10 há um limite de tempo em que se pode usar o relógio. Ele precisa de uma recarga. O Max também terá? Bom, aí não teria como eu responder ainda porque o roteiro ainda está sendo preparado e eu não sei ainda 100% como vai funcionar o cinturão dele. Então eu tô elaborando, eu tô fazendo, claro, o quadrinho, só que eu ainda não consigo dizer 100% como que vai funcionar essa parte. E essa parte ela é um pouco mais complexa de lidar. Como os DNAs foram passados para o cinturão. Em um vídeo publicação disse que ele teria o DNA de monstros lendários da Terra, mas já na primeira página mostra que um dos monstros que ele terá de outro planeta ou em outro universo. Então qual seria a classificação para alienígenas estarem no cinturão? Basicamente, o nome da história é Monster Max. Por quê? Porque na Terra os alienígenas no universo Extreme, os alienígenas são considerados como monstros também. Vamos supor, se você vê, por exemplo, um dinossauro feio pra caramba e bem estranho, de certa forma assustador, você não vai considerar ele como um alienígena, e sim como um monstro, né? Nossa, que monstro feio. Mas só pelo fato dele vir de outro planeta, significa que ele é um alienígena, entendeu? Assim como o It, a coisa que veio de um lugar do espaço, ele é um alienígena, ele é tratado como um alienígena. Pergunta, ele teria um limite de monstros, claro, em relação ao Ben 10 também? Aí vai depender muito do Bionix, porque assim, eu decidi fazer o Bionix tendo um limite de evoluções. A cada evolução tem um limite de monstros que ele pode ter ali, de alienígenas que ele pode ter dentro do cinturão. Então, por exemplo, nessa primeira fase ele pode ter até no máximo 5 monstros ali presos ali dentro como DNA para ele poder se transformar. Aí, se ele quiser ter 10, ele vai ter que fazer um tipo de evolução, a qual também, se eu falar, vou dar muito spoiler, ele não vai ficar legal. Última pergunta e talvez a mais interessante. O Dimensão existe nesse universo? Se sim, foi ele que ocasionou a guerra descrita na primeira página? E como seria a junção dele com o universo Extreme? Boa pergunta, cara. O universo existe, o Dimensão existe sim nesse universo, ele tá muito presente, na verdade, porém não foi ele que fez essa guerra. Na verdade, o Dimensão, ele só quer, na verdade, destruir planetas para poder equilibrar certas coisas no universo ou nas dimensões aí de outros lugares. Na verdade, o Dimensão, ele guarda muitos segredos a qual nem eu mesmo sei dizer por que ele ataca alguns planetas. Teria que inventar totalmente um roteiro ou pesquisar melhor em algumas coisas aí sobre o Dimensão que eu tenho guardado por aí, mas basicamente não foi ele que ocasionou. Aquela guerra é basicamente uma guerra ali sobre o Bionix mesmo. Os alienígenas estão brigando por causa do Bionix. Pergunta bônus, terá um filme dele, uma série ou não? Aí vai depender do futuro, vai depender muito do que a gente vai produzir daqui pra frente. Segunda pergunta, o Monster Max vai ter um monstro fantasmagórico como fantasmático? Não vai ter, mas não vai ser igual o fantasmagórico, claro, aquele fantasma que atravessa paredes, mas vai ter um alienígena que dá uns poderes parecidos, sim. Caio Gabriel perguntou, primeiro, como será o vilão? Segundo, terá um monstro que corre rápido tipo XLR8? 3. Nesse quadrinho, o personagem principal terá quantos monstros? Como eu respondi nas perguntas anteriores, ele vai ter, né, de primeira evolução, 5 monstros dentro do Bionix. O vilão eu ainda não sei dizer, né? Na verdade eu sei dizer, porém eu não quero falar pra vocês, senão vai perder a graça do quadrinho. E terá um monstro tipo corre rápido, tipo XLR8. Com certeza vai ter, na verdade é um dos criadores do Bionix, tanto que ele aparece na primeira página, ele é aquele cara todo vermelho, ele aparece na capa, ele aparece no primeiro quadrinho do Monster Max. Vou deixar imagens aí passando pra vocês verem. Então ele aparece em várias partes e na verdade o nome da raça desses alienígenas é Lightspeed, ou velocidade da luz. São seres que correm na velocidade da luz e que consegue quebrar e abrir buracos para outra dimensão quando atinge certa velocidade. Então basicamente foram eles que fizeram boa parte do trabalho aí na criação do Bionix. Podem ficar tranquilo que, mano, serão assim os alienígenas que estarão muito presentes, cara, vão assim, eles fizeram boa parte do Bionix, tipo, os poderes deles, tipo, de passar, de correr velocidades e distorcer o espaço-tempo, abrindo buracos para outras dimensões, foi sim o que proporcionou a criação do Bionix. Nesse quadrinho, o personagem principal terá quantos monstros?
5. A história de como ele conseguiu o cinto vai ser a mesma ou você vai inventar outra? Sim, vai ser basicamente a mesma, tá? Vai ser eles indo acampar, claro que eu vou colocar umas coisas a mais, umas coisas a menos, mas vai ser basicamente a mesma coisa, eu não vou mudar muita coisa, eu vou tentar simplesmente adicionar algumas coisas a mais. Você gostaria de estender o universo Monster Max? Amo o seu canal. Muito obrigado, Enzo Santos. Bom, sim, eu pretendo muito estender, claro que, como eu disse no primeiro vídeo de Monster Max, eu trouxe ele novamente pra, de certa forma, encaixar ele no universo Extreme. Então, sim, ele vai ter um universo muito grande aqui no canal, e eu vi que o pessoal gostou bastante, então a tendência do Monster Max é ficar. Você colocará pedra com os monstros pré-históricos na HQ? Pedra? Não entendi a pedra, mas tá bom. Monstros pré-históricos, pode ser que exista, vai depender muito do alienígena que estiver no DNA do cinturão do Bionix. O vilão terá o mesmo poder que o Monster Max? Seria uma pergunta assim, como que eu vou dizer? A minha resposta daria spoiler, mas você fez uma pergunta muito legal, mas seria spoiler se eu desse. Monster Max vive no mesmo universo que alguns dos seus heróis ou tem seu próprio universo? Não, ele vive no mesmo universo que o The Thunder, que a JLA, então tipo, tem possibilidades imensas dele aparecer em numa história em quadrinho do The Legendary, velho. Vai explorar a vida pessoal do Max como no The Thunder? Cara, como é uma história em quadrinho assim, contando a origem novamente, seria assim um pouco cansativo eu explorar a vida do Max agora. Talvez numa segunda edição, igual eu fiz com The Thunder. A primeira edição foi contando toda a origem, né? Explorava assim um pouco da vida dele, porém a segunda edição que realmente explorou a vida dele 100%, a vida de namoro dele, os amigos, a família e etc. Você vai adicionar mais monstros pro cinturão do Max? Com certeza vamos sim adicionar mais monstros, porque merece, na verdade. Minha pergunta é, quem criou o cinturão do Monster Max? Como eu respondi nas perguntas anteriores, foram vários alienígenas ali que deram um pedaço de si. É claro que principais, como vocês viram ali na primeira página, aquela união de alienígena que é os Lightspeeds e os Huyons, né? Os Huyons são aquela raça de alienígenas mais fortes, porém muito inteligentes, e os Lightspeed aí que correm na velocidade da luz, que também ajudou a criar o Bionix de certa forma, e teve outros alienígenas também envolvidos. Então não foi apenas um alienígena que criou o Bionix. Taylor, na HQ fala a idade dos personagens? Não acho necessário, mas se você quiser saber, a idade do Max é de 17 anos. Queria saber mais sobre as suas espécies. Cara, pra me explicar sobre as espécies, eu teria que fazer uma coisa especial só disso, só falando disso, porque se eu for explicar tudo aqui, o vídeo vai ficar enorme. E são muitas espécies de alienígenas, são muitas e muitas e muitas, cara. Tipo assim, eu chuto que mais ou menos assim, no universo do Monster Max, é claro que não nessa primeira HQ vai aparecer, mas no universo do Monster Max, tem em média 50 raças alienígenas aí envolvidas nessa guerra do Bionix. Cada monstro tem uma personalidade diferente, igual ao do Ben 10, ou ele mantém a personalidade? Sobre isso é uma parte muito complexa e vai depender muito do alienígena, entendeu? Vai depender muito assim do alienígena. Na verdade, vai sim inventar uma personalidade própria. O Max, claro, basicamente o que vai acontecer é que a personalidade maior vai predominar. No caso, se o Max tiver uma personalidade forte, tiver um gênio mais forte, ele vai predominar sobre a personalidade do alienígena, no caso, ou do alienígena que foi ali cadastrado ali no cinturão dele. O vilão será dos que usa a força ou a mente? Aí também, como eu falei, eu não quero falar sobre o vilão, cara, pra não ficar tipo dando spoiler. 2, vai ter filme? Aí vai depender muito do futuro. Vai ter continuações? Eu pretendo muito e muito mesmo trazer o Monster Max 2, 3, 4, 5. Terá história sobre o vilão? Talvez. Terá o Monster Max mais velho, como no Ben 10 clássico, no Ben 10 Força Alienígena? Não terá, porque isso daí já seria coisas de outra dimensão e eu não quero envolver o dimensão na história agora. Então, pelo menos aí nas próximas HQs do Monster Max, não haverá esse tipo de encontro. Monster Max será uma HQ contínua? Terá outras edições? Como respondi anteriormente, sim, terá várias edições. Monster Max vai ter um monstro voador, tipo Insectoide? Não exatamente igual ao Insectoide, mas sim uma raça alienígena que voa. Sim, o Monster Max vai ter sim um personagem não insectoide, mas sim que voa. O cinturão vai evoluir que nem no relógio do Ben 10? Sim, como eu disse, a primeira fase do cinturão, ele aguenta 5 alienígenas, depois ele tem que ser feito um procedimento para ele poder evoluir, para poder abrir espaço para 10 alienígenas. Isso daí é feito uma troca de slot, algo do tipo, mais ou menos assim. É uma tecnologia alienígena, gente, então tudo pode acontecer. Max faz parte do universo Extreme? Sim. Como vai funcionar os poderes dele na história? A respeito do cinto no peitoral dele, manda um salve para nós. Bom, cara, esse daqui é uma pergunta e tanto.
corpo. Basicamente é quase parecido com o Ben 10, porém, vocês viram na capa que ele tem um bracelete nesse braço, ele tem outro bracelete nesse braço e o cinturão passando, né? Então basicamente os alienígenas eles ficam armazenados nessa parte do braço, ele consegue controlar a raça, né? Tipo, ele consegue controlar que ele escolheu o alienígena por esse braço, e por esse braço ele consegue ver densidade, o que o alienígena faz, o que poderia acontecer se ele se transformasse ali, porque às vezes o alienígena é tipo, sei lá, tipo fogo, tipo água, ou sei lá, se vai quebrar alguns ossos dele, se não vai, entendeu? A transformação. Então basicamente ele vai ter todo um controle, toda uma interface para poder controlar bem melhor e para saber no que ele tá se metendo. Taylor, rolaria agora uma saga Dimensão, uma luta de Thunder versus Monster Max? Cara, muito difícil, muito improvável que isso possa acontecer no futuro, até porque o Monster Max joga do mesmo lado que o The Thunder. A não ser que o The Thunder, sei lá, vire um anti-herói e acabe entrando em encrenca, que nem ele já entrou aí na antiga The Legendary, né? Na primeira The Legendary, entrando em encrenca aí novamente. Talvez pode ser que aconteça uma briga aí, mas eu acho muito difícil porque os outros heróis não iriam deixar acontecer. No Ben 10 existem as evoluções hominitunadas. No Monster Max também terá, como eu disse, haverá sim várias evoluções aí para poder dar mais espaço e pro alienígena, também melhorias, né? A HQ vai ser igual a outra ou tem algumas mudanças? Como eu disse no início, vai ter sim algumas mudanças, mas vai seguir sim basicamente o mesmo roteiro, parecido mais ou menos. O Max vai ter outros alienígenas? Sim. Ele vai poder se transformar em todos os alienígenas ou vai ter que encontrar eles para depois se transformar? Uma ótima pergunta. Basicamente tudo vai depender muito, entendeu? Ele teria que encontrar esse alienígena, de certa forma capturar esse alienígena para poder, de certa forma, escanear esse alienígena, porque aquela roda que ele tem aqui assim, no peito, ele é um auto-scanner, a qual faz o download, né, das células DNA do alienígena, a qual faz ele se transformar de certa forma, e também tem que ter um DNA um pouco mais compatível, vamos dizer assim. Basicamente não compatível, porque compatível não faz sentido, até porque são alienígenas com seres humanos, então DNAs assim que se assemelham de certa forma. Acho que vocês entenderam, é uma parte muito complexa que eu teria que explicar em um vídeo só. Por que vai ter dinossauro na HQ? Ótima pergunta. Basicamente os dinossauros ali, aqueles dinossauros que apareceram na primeira página, não são basicamente os dinossauros que viveram aqui na Terra, que eram de certa forma seres que agiam muito pelo instinto, né? Pelo instinto de sobrevivência, na caça, eles não eram animais tipo racionais, vamos dizer. Esses dinossauros são uma espécie de dinossauro que evoluiu. Então no universo Extreme e no universo Monster Max, vocês vão ver tipo muitos dinossauros que evoluíram pra, de certa forma, que ficaram inteligentes, que ficaram fortes, que usaram isso ao seu favor, entendeu? Que usaram a sua força, os seus dentes, as suas garras ao seu favor, pra de certa forma aí ter poderes acima das outras raças, pra poder ser melhor do que as outras raças. Porque pensa comigo, cara, imagine se os dinossauros tivessem evoluído, imagine hoje se os dinossauros tivessem evoluído, cara, mano, ia ser tipo sensacional, eu ia ficar tipo muito assustado, ou eles iriam dominar o mundo hoje em dia, né, basicamente. Bom pessoal, essas foram as perguntas, foram todas respondidas. Se a sua pergunta não apareceu aqui, eu peço desculpas, porque não dá pra responder todas, eu tentei responder o máximo de perguntas possível, tá? Se você não apareceu aqui, eu peço pra que num próximo vídeo você comenta, você deixa a sua pergunta num próximo vídeo de perguntas e respostas, que a gente vai estar respondendo a sua pergunta também, tá bom? Pessoal, por enquanto eu vou ficando por aqui, deixa seu like, se você não for inscrito, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Fui!